Olá pessoal do terceiro ano, vamos aqui para mais uma aula do conteúdo campo elétrico, tá? Então nessa aula nós vamos abordar esses dois assuntos aqui: campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme, e o segundo tópico seria campo elétrico criado por várias cargas elétricas pontiformes. Então esse primeiro tópico, campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme, e o que seria esse termo, carga elétrica pontiforme? A gente sabe que carga elétrica é uma propriedade da matéria, né? Que vai se manifestar quando acontecer uma força elétrica, e a característica da carga elétrica é quando ela tiver o desequilíbrio, né, entre as partículas, né, entre prótons e elétrons. E essa carga ela pode ser positiva ou negativa. Mas quando é que essa carga elétrica é pontiforme? Esse termo pontiforme, pessoal, ele está relacionado com o tamanho da carga elétrica, tá? Então esse termo pontiforme ele vem de ponto, né? E ponto, né, é uma coisa que tem as dimensões pequenas, é algo pequeno. Então assim, quando a gente se referir a uma carga elétrica pontiforme, significa que as dimensões dela são muito pequenas. No caso dessa, e porque essa questão de pequeno é muito relativo, vai depender da situação que você estuda, tá? Então, quando você compara o tamanho da carga, por exemplo, com a distância que ela está em relação a um local, então a dimensão dela vai ser muito pequena, vai ser desprezível, vai ser tipo um pontozinho, tá? Em relação à situação que você está estudando, tá? Então, carga elétrica pontiforme é uma carga que tem as dimensões pequenas, né, que podem ser desprezadas, né, em relação à situação que você estuda. É, as características do campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme. Então, isso aqui é o que a gente vai trabalhar. Inicialmente, a gente vai trabalhar essas características. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte: a gente vai pegar dois pontos de uma região lá no espaço, tá? Aí a gente vai colocar duas cargas. Uma carga que vai gerar o campo, né, que é a carga geradora Q, e outra carga, que é a carga de prova Q, né, que vai provar a existência desse campo gerado por essa carga. Tá? Então a gente vai analisar inicialmente as características, tá? Para a gente verificar, né, como é que a gente determina o campo elétrico, né, dessa carga elétrica pontiforme. Então assim, nós vamos fazer pegar esses pontos do espaço e lá nós vamos colocar essas duas cargas. Só que a gente vai ficar mudando os sinais, né, para ver o que acontece. A gente vai botar a carga elétrica geradora positiva e negativa, e também a gente vai trabalhar com a carga de prova mudando os sinais, também positivo e também negativo, para a gente chegar, né, às conclusões finais sobre o campo elétrico gerado, né, pela carga pontiforme. Então vamos pegar a primeira situação aqui, ó. No ponto A, que eu falei que tinha que colocar dois pontos, né? No ponto A nós vamos colocar uma carga geradora positiva, modo que zero. E aqui no ponto B nós vamos colocar uma carga de prova também positiva, tá? Então vamos lá, vamos representar aqui os vetores forças e o vetor campo elétrico. Como as cargas têm sinais iguais, o que acontece com a força? Vai gerar uma força de repulsão, né? Ó, a força está apontando lá para fora, está puxando, né, a carga de prova de perto, né, da carga geradora. E o campo elétrico, a gente na nossa aula anterior a gente viu que quando a carga de prova for positiva, a força e o campo elétrico eles vão ter o que? A mesma direção e o mesmo sentido. Sempre a direção dos dois vão ser iguais, né? Então se aqui nós temos uma reta inclinada, então a reta do campo também é inclinada. E o sentido, quem aponta é a seta. Então no caso aqui, as setas vão apontar para o mesmo lado, então as duas estão apontando para cima, por causa do sinalzinho dessa carga de prova positiva, tá? Aí a fórmula lá para a gente determinar a força é F, ela depende do campo elétrico, né, e depende da carguinha aqui, ó. F é igual a Q vezes E. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar o sinal aqui, ó, da carga. Não, a carga geradora continua positiva aqui, não. Positiva. E a carga de prova agora negativa. Agora vamos ver o que acontece com a força. Ó. Força gerada dessa carga de geradora e a carga de prova vai ser de atração, né? Porque elas têm sinais opostos. Então a força aqui, ó, vai puxar
a carguinha para próximo do objeto. Aí o campo elétrico acontece, a direção é a mesma, ó, que é a mesma inclinação da reta aqui. Agora o sentido contrário, né, pessoal? O campo elétrico, quando a carga é negativa, a carga de prova, o campo elétrico vai ter o sentido oposto ao sentido da força. Mas por que isso? Por causa do sinalzinho aqui, pessoal. Ó, o campo elétrico vai ter o valor dele, aí a carga, ó, como é negativa, então vai aparecer o sinalzinho de menos, né? Então a força é negativa e o campo elétrico positivo. Então isso vai significar a questão do sentido, tá? Ah, só relembrando, na aula passada, no nosso início, né, eu fiz uma questão lá, né, um questionamento, por que às vezes você pode levar um choque sem estar em contato com o objeto. Então a explicação seria isso aqui, né? Ó, sei lá, tem um objeto energizado, você está um pouco distante dele. Mas o que pode acontecer? Se você tiver eletrizado, que isso acontece com a gente no dia a dia, né? Pelo atrito, né? A gente vai se movimentando, tem um ar, né? Então esse atrito pode eletrizar o corpo da gente. Então você pode estar com a carga negativa, aí você pode ser expulso aqui, ó, a fonte de expulsar, jogar para fora. Isso aqui seria até bom, né? Mas aí se você está eletrizado com a mesma carga lá da carga geradora, né? Com a carga contrária, ó, acontece. Ela vai lhe puxar, ó, então você pode ir lá e levar a descarga elétrica. Então a questão de você levar o choque mesmo à distância é por causa do campo elétrico, né, do objeto que está energizado. Aqui a gente já vai tirar uma conclusão. A carga geradora aqui é positiva. O que é que a gente observa aqui com o campo elétrico? Nas duas situações ele apontou para cima, ó, independente do sinalzinho aqui, ó, a carga positiva e a carguinha de prova negativa. Os dois, ó, apontaram para cima. Então a gente já vai tirar a primeira conclusão aqui, que a carga elétrica geradora, quando for positiva, maior do que zero, o campo que ela vai gerar é um campo de afastamento. Ó, pô, a setinha aqui não está se afastando da carga geradora. Então essa é a conclusão que a gente tira inicialmente. É uma das características do campo elétrico de uma carga positiva. Ele é de afastamento. Agora ao invés de a gente ter uma carga positiva, carga geradora, a gente vai colocar uma carga negativa. Aí aqui nós vamos colocar primeiro uma carga positiva. Então aqui, ó, cargas de sinais iguais, não, diferentes, né? Ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Tá? Então cargas de sinais diferentes vai gerar uma força de atração. Então está puxando, né? Aí agora vamos ver como é que fica o campo elétrico. Mesma direção, sempre, né? E como a cargazinha de prova é positiva, o campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força. Tá? Agora vamos ver quando eu continuei com uma carga geradora negativa, né, no ponto A. E aqui no ponto B agora eu coloquei uma carga negativa. Tá? Então, ó, cargas de mesmos sinais se repetem. Então a força vai apontar, né, saindo daqui da carga geradora. Então vai querer expulsar a carguinha aqui. Ó. E o que é que acontece com o campo elétrico? As características dele. Ó, mesma direção, sempre, né? E o campo elétrico vai ter, como a carga de prova é negativa, ele vai ter sentido contrário ao da força. Então ele vai, ó, apontar para dentro aqui, vai apontar para a carga. Então aqui, ó, nas duas situações, ó, acontece o campo tá apontando para a carga geradora, ó, independente do sinalzinho da carga que eu coloquei lá, da carga de prova. Tá certo? Então a gente vai tirar outra conclusão aqui, ó. Quando a carga geradora for negativa, menor do que zero, então o campo gerado por ela vai ser um campo elétrico de aproximação. Certo? Então, independente de eu ter colocado cargas aqui, a gente já colocou para ver como é que se comportaria o campo, tá? Então, se eu não tivesse a carga aqui, o campo ia existir do mesmo jeito. Mas aí, como é que eu vou comprovar? Eu só consigo comprovar quando eu boto outra carga lá, uma carga de prova, que vai provar que ali tem um campo elétrico. Tá? Mas eu já posso dizer que o campo, né, gerado nessa região em torno dessa carga, ele é o quê? De aproximação. Do mesmo jeito a carga
positiva. O campo é de afastamento. Então, para a gente concluir essa primeira parte aqui, ó, vamos lá. Então, quando eu tiver uma carga positiva, o vetor campo elétrico ele vai ser de afastamento. Então, a gente pode representar aqui, ó, carga geradora positiva. Acontece com as linhas de campo, ó, elas vão estar tudo saindo, ó, para fora aqui, ó. Então, a setinha, o campo é de afastamento. Agora, se a carga geradora for menor do que zero, o vetor, né, que representa o campo elétrico, ele vai ser de aproximação. Então a cargazinha aqui negativa, geradora, como é que estão as linhas que representam o vetor campo elétrico apontando para dentro da carga, então de aproximação, tá? Então, carga positiva, campo de afastamento, carga negativa de aproximação. Mas aí como é que a gente determina a intensidade do campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme? Tá? Então vamos imaginar essa situação. Ó. Tem uma carga geradora aqui no ponto A e tem uma carga de prova no ponto B. Tá? Ó, aqui tem um campo elétrico de afastamento. Né? Então a gente já poderia concluir que essa carga aqui geradora é positiva. E a distância que separa a carga geradora e a carga de prova é uma distância D. Tá? Então, a partir dos experimentos, eles chegaram a algumas conclusões a respeito do valor desse campo elétrico. Então, se constatou que o campo elétrico ele vai depender do seguinte, da carga geradora, da distância e do local, do meio onde as cargas estão, né, interagindo aqui. Então, o campo elétrico vai ser diretamente proporcional ao valor da carga geradora e ele vai ser inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Tá? Acho que vocês devem lembrar que eu falei que o campo elétrico ele se comporta parecido com o campo magnético, né, do ímã. Quando você bota um objeto bem próximo do ímã, você nota que a força, né, fica mais forte. Por que a força fica mais forte? Porque o campo elétrico é mais intenso aqui próximo do objeto. Então é do mesmo jeito. Ó, quando eu diminuo a distância, o campo elétrico aumenta. Por isso que é inversamente proporcional. E ele aumenta mais ainda. Por quê? Porque o valor vai ser elevado ao quadrado. Tá? Então se eu diminuir essa distância pela metade, diminuir, né? O que é que acontece com o campo? Ele vai aumentar, porque é diretamente proporcional. Mas ele vai dobrar? Não. Por quê? Porque ele dobrou, mas aqui vai ser ao quadrado. Ó. Eu não dividi por 2. Então esse 2 aqui eu vou elevar ao quadrado, dá 4. Então o campo elétrico vai aumentar 4 vezes. E ele vai depender do meio. O meio vai ser representado pelaquela constante eletrostática K. Então aqui, a partir dessas conclusões, chegou-se a uma relação matemática, que é essa aqui, ó. Campo elétrico é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes Q. Quando bota essas barrinhas aqui, ó, significa que a gente vai trabalhar com o módulo da carga. Ou seja, quando trabalhamos com o módulo, pessoal, a gente não coloca sinal. Se essa carga for negativa, ela vai ficar aqui sem sinalzinho. Positiva. Dividido pela distância ao quadrado, por causa dessas características aqui, ó. Então o vetor campo elétrico ele vai depender do meio, portanto pela letra K, da carga geradora e do valor da distância ao quadrado, tá? Então eu poderia calcular o campo sem ter que botar uma carguinha de prova aqui, ó. Só eu saber a distância ao ponto B. Aí quando eu colocar uma carga lá, ela vai sentir o efeito do campo. Tá? E qual é o efeito principal que o campo vai produzir? Vai gerar aqui uma força. Tá? Que vai depender dos sinais das duas cargas, da geradora e da carga de prova. E o outro tópico é o campo elétrico gerado, né, por várias cargas elétricas pontiformes. Então se eu tiver um local onde tiver várias cargas, aqui ó, tem uma carga 1, carga 2, carga 3,
Então, cada carga dessa vai fazer o que? A carga 1, ela vai gerar, como ela é positiva, ela gera um campo de afastamento. A carga 2, como ela é negativa, ela gerou um campo de aproximação. Carga 3 também positiva, então ela vai gerar também um campo de afastamento. Então, cada carga, né, que está numa região, todas elas geram um campo individual. E aqui nesse ponto, observe que tem 3 campos elétricos. Tá? Então, cada carga vai criar seu campo. Então, aqui, qual é a tendência aqui? Eu estou aumentando, né, a influência no local ali, ó, porque eu tenho várias cargas. Então, a tendência é o quê? O campo elétrico aqui ele pode ser maior, né, pode ser menor, vai depender de alguns fatores. Sei lá, se fosse duas esferas aqui na horizontal, né, os campos seriam horizontais, né? Se os campos estiverem apontando para o mesmo lado, eles se somariam, né? Aí teria um campo mais forte. Agora, se eu tivesse um campo apontando um para o lado e o outro para o lado inverso, né? Então, aqui eu teria uma diminuição no campo. Eles poderiam até se anular, né? Quando eu tivesse a situação de que o campo gerado por uma fosse o mesmo valor do campo gerado para outra, né? Pela outra, e apontando para lados opostos. Então, eles se anulariam. Então, quando eu tiver a situação que os campos, né, apontam para o mesmo sentido, eu vou aumentar, né, a intensidade do campo. Quando eles apontarem para lados opostos, eles, digamos, vão tentar se anularem. Tá? Então, aqui nós vamos ter o seguinte. Então, se eu tiver um ponto no espaço, né, como tinha ali no slide anterior, o campo naquele local ele vai ser a soma vetorial dos campos produzidos por cada carga isoladamente. Aquele caso que eu falei, né? Na hora que a gente representa duas coisas horizontal, é mais fácil de compreender, né? Quando elas estiverem apontando para o mesmo lado, elas se somam, né? Então, quando apontarem para lados diferentes, eles vai subtrair um do outro. Eles vai ter uma redução, né, do campo. Então, isso. Mas aí quando eu tiver com várias direções diferentes, a gente vai trabalhar com a soma vetorial dos campos produzidos por cada carga isoladamente. Seria isso aqui, ó. Naquela situação lá no ponto A, eu tenho o campo 1 da carga 1, o campo elétrico da carga 2 e o campo elétrico da carga 3. Isso aqui é que nós chamamos de soma vetorial. Você vai colocando os vetores, ligando os vetores. Ao primeiro vetor, você colocou aqui. Aí, da setinha, você colocou a origem, né, do segundo vetor. Aí, aqui você colocou outro vetor. Aí, ó, você liga esses dois pontos. Então, esse vetor aqui é o campo elétrico resultante. Ou seja, esse campo aqui é a soma. Então, lá, as três cargas produziram juntas, né, um campo que no caso ele vai ser a soma vetorial. Então o campo elétrico é aqui resultante, que nós chamamos, ele vai ser a soma vetorial, né, dos campos elétricos individuais das cargas, né, que estão na região, certo? Agora vamos a alguns exercícios, página 46. Uma carga pontual Q negativa gera no espaço um campo elétrico. Em um ponto P situado a 1,5 metros dela, o campo tem intensidade E igual a 32,5 vezes 10 a 5 Newton Coulomb. Então determine o valor da carga, né, Q, que é a carga geradora, né, que gerou esse campo elétrico aqui. Ó. Então vamos organizar aqui os dados primeiro. Então, a primeira coisa é a distância, ó, do ponto P a onde está a carga. Então, o ponto P está distante da carga a 1,5 metros. Segunda informação é o valor do campo elétrico, 32,5 vezes 10 a 5 Newton Coulomb. E o valor que ele quer que a gente encontre é o valor do Q. Mas eu vou precisar do K. Ó. Esse K, pessoal, o valor dele vai ser esse sempre, 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, tá?
Isso no sistema internacional, que é o que a gente usa mais, né? E até uma recomendação, né, que a gente faz sempre, quando vocês forem fazer questões, usem na maior parte dos problemas as unidades do sistema internacional. Quando é que eu não devo usar? Quando às vezes aparece lá na questão, a resposta, quando você olha, ela não, por exemplo, fosse distância, ela não está em metro, ela está em centímetro. Aí você vai trabalhar com as unidades, né, para você obter a resposta. Ou então você trabalha com o sistema internacional e no final você faz a mudança de unidade. Aí, então aqui é interessante vocês fazerem uma análise, né, das unidades medidas inicialmente. Ó. Aqui aparece distância em metro, né? Ó. Onde é que aparece metro aqui no K? Ó. Então tá metro ao quadrado. Podia ser aqui, ó, em centímetro, aqui em metro. Então você teria que fazer a mudança da unidade aqui. O campo, ó, Newton Coulomb. Onde é que aparece aqui, ó, Newton, beleza, apareceu Coulomb. Então tá tudo legal, tá tudo beleza. Aqui agora é o que? Mão na massa e fazer o cálculo. Aqui nós vamos usar aquela formulazinha do campo elétrico, né? A intensidade dele, ó, vai ser igual K, que é a constante eletrostática, vezes Q. Eu falei que esse valorzinho aqui é o módulo, né, da carga, dividido por D, que é a distância ao quadrado. Então o valor que a gente quer encontrar é o valor do Q. Então vamos ter que isolar aqui o Q, né? Então, para a gente isolar o Q, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o K e D para o lado de cá, ó, do outro lado da equação, né? Para o primeiro membro, né? Que está no segundo. Mas eu já faço assim, eu já deixo aqui no primeiro membro o K do Q, né? Então, Q vai ser igual, ó, o E. Então, levei o D ao quadrado para o lado de lá. Como ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar E vezes D ao quadrado. E o K, como ele multiplica aqui o Q, né? Eu vou passar para o outro lado, ele vai dividir. Então, Q, que é o valor da carga, vai ser igual ao campo elétrico vezes D ao quadrado sobre K. Então agora a gente substitui os valores para a gente achar o que a gente quer. Primeiro, o valor do campo elétrico, 32,5 vezes 10 elevado à quinta, vezes distância ao quadrado, 1,5 elevado ao quadrado. Então o que é que a gente faz primeiro aqui? Dá para fazer duas coisas. 32,5 não dá para a gente mexer ainda. 10 à quinta, 10 à nona. Tem potência, né, de mesma base. Ó. Repete a base, subtrai os expoentes. Então 10, repetir. Subtrai, ó, 5 menos 9, né? Vai dar igual a menos 4. Vai dar negativo porque o 9, né, é maior do que 5. E aqui a gente eleva 1,5 ao quadrado, que dá 2,25. E tudo isso dividido por 9. Continuando, então aqui a gente multiplica 32,5 vezes 2,25, obtendo 73,125 vezes 10 elevado a menos 4. Isso tudo dividido por 9. E para finalizar, ó, dividindo 73,125 por 9, a gente obtém 8,125 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Tá só beleza aqui porque tá no sistema, na notação científica. Ó, o número está menor do que 10, né? Porque a notação científica você representa em forma de potência de 10 e o número tem que ficar entre 1 e 10. Então tá ok. Tá, então a resposta, a carga é igual a 8,125 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Vamos para a questão 20. Considere uma carga pontiforme fixa de menos 5 vezes 10 a menos 5 Coulomb no vácuo. Tá? Esse termozinho vácuo que os alunos às vezes perguntam, né? O vácuo, pessoal, não tem ar lá, né? Então aquelas embalagens a vácuo, né, que a gente compra, tem café embalado a vácuo, né? Você pode observar que o pacotezinho ele é bem compacto, né? Mas aí quando você
corta lá a embalagem, quando entra um pouquinho de ar, ele já fica mais flexível, né? Ele desmonta todinho, né? O pó. Então ele compactado lá, né? Por causa do vácuo, né? Eles fazem essa embalagem a vácuo. Porque faltando o ar lá, né? E até eu acho que a questão do ar lá é a questão de conservar mais, né? O alimento lá, né? Determine a intensidade do campo elétrico criado por essa carga em um ponto localizado a 50 centímetros da carga. Então, o comando da questão aqui, ó, determine a intensidade do campo elétrico. Então, aqui vamos organizar as informações, né? Primeira coisa que ele deu foi o valor da carga elétrica, menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Segunda informação, a distância, ó, 50 centímetros. Aquilo que eu falei, pessoal, está em centímetro. O ideal trabalhar no sistema internacional, que é o metro. Então, você, para transformar centímetro em metro, você divide por 100. Então, quando você divide 50 por 100, você vai obter 0,5 metros. E o valor da constante, né, vai ser aquele valorzinho, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. E o valor que a questão pede, né, que é o comando da questão, é o valor do campo elétrico. Fórmula é igual a K, módulo da carga, que a gente vai usar aqui, ó, sinalzinho menos vai sumir quando a gente aplicar aqui, ó, dividido pela distância elevado ao quadrado. Bom, tem tudo aqui, ó. K está aqui, o Q também está aqui e o valor da distância também está aqui. Então, aplicando agora, o valor do K, 9 vezes 10 a nona, vezes, né, tem aqui o K, vezes o Q, ó, que é 5 vezes 10 a menos 6. Como nós estamos trabalhando em módulo, a gente tira o sinalzinho negativo. Dividido pela distância ao quadrado. A distância 0,5 ao quadrado. Então, campo elétrico, aqui dá para a gente fazer duas continhas aqui, ó. Multiplica os números aqui, ó, 5 vezes 9, e a gente multiplica as potências de 10 entre si, ó. Repete a base, então fica 10, aí fica 9 menos 6, que dá 3. E aqui embaixo, 0,5 ao quadrado, você vai obter 0,25. Continuando, ó, aqui, ó, vai dividir 45 por 0,25 dá 180 e o 10 elevado a 3 continuou lá. Agora vamos para a representação em forma de notação científica. Normalmente as respostas nessas provas aí, concursos, eles pedem essa representação aqui, ó. Esse número aqui vai ficar entre 1 e 10. Então, para ele ficar entre 1 e 10, eu vou botar uma vírgula aqui, ó, 1,8. Então ficou 1,8. Mas quando eu faço isso, vai aparecer uma potência de 10. Ó. Quantas casas decimais tinham aqui? Ó? 2. Tá? Então, ó, expoentezinho aqui, 2. Tá? Devido, né, a essa jogadinha que eu fiz, ó, de ter acrescentado uma casa decimal. Isso aqui é 100, pessoal. Ou seja, aqui eu não mudei esse número, ele continua 180. Ó. Porque, ó, 100 vezes 18 dá igual a 180. Por isso que utilizo o recurso da potência de 10. Então agora, a gente finalizar, ó, 1,8, continuou, né? Potência de 10, repetir a base, somei os expoentes. 2 mais 3 igual a 5. Então esse é o valor do campo elétrico gerado por essa carga, menos 5 vezes 10 elevado a menos 6, a uma distância de 50 centímetros dessa carga. Então o campo elétrico lá vai ter essa intensidade, esse valorzinho aqui. Questão 21. Considere uma carga pontiforme fixa de valor menos 7 vezes 10 a menos 6 coulomb no vácuo, né? Ó. A maioria dos exercícios ele vai utilizar como meio, né, como local o vácuo, que a constante, aquele K vai ser aquele valorzinho, 9 vezes 10 a nona.
O item A, determine a intensidade do campo elétrico criado por essa carga em um ponto localizado a 120 centímetros dessa carga, né? E qual tipo de campo elétrico. Então vamos responder primeiro o item A aqui. Então, organizando as informações que a gente vai precisar, ó. A carga, ela tem valor Q, a carga de geradora, né? Menos 7 vezes 10 a menos 6 coulomb. E eu vou calcular, né? Ele pede o campo elétrico, né? O valor da intensidade do campo elétrico, num local onde a distância do ponto A carga geradora vale 120 centímetros. Aí a gente volta àquela situação, né? Centímetro, mas eu vou representar em metro. Divide por 100. Dividido por 100, você vai obter 1,2 metro. Pessoal, dividir por 100 é fácil. Ó. Pega esse número aqui, ó, bota uma vírgulazinha no final. E como eram dois zeros, vocês vão andar duas casas. Ó. Uma, duas. Então, ó, 1,20. Mas esse zero aqui, como não vai valer, a gente tira, né, para diminuir os números, né? Porque muita informação atrapalha às vezes mesmo, né? Até uma calculadora, quando você bota muito número, ela fica mais lenta. Por causa das informações que aumenta, né? Os valores, né? E o K, 9 vezes 10 a nona. E o que a gente quer determinar o campo elétrico, letra E. Vamos usar aquela mesma formulazinha. Ó. E igual a K, que é a constante. O Q, que é o valor da carga, em módulo, né? Sem sinal. E D, distância, elevado ao quadrado. Substituindo agora, ó. K, 9 vezes 10 a nona. O valor da carga, né? Tira o sinal, esse módulo. 7 vezes 10 a menos 6. E o valor da distância, 1,2. Isso elevado ao quadrado. Agora vamos às continhas aqui. 9 vezes 7 dá 63. E agora vamos para as potências. 10 a nona, 10 a menos 6. Ó. Repete a base, 10. Então vai ficar 9 menos 6, que dá 3. E o valor aqui da distância ao quadrado, 1,2 ao quadrado, vai dar 1,44. Que a gente já dividindo 63 por 1,44 dá 43,75 e repete lá o 10 a terceira Newton Coulomb. No livro de vocês a resposta está desse jeito, mas como eu falei da questão da notação científica, aqui está maior do que 10, né? Então aqui você poderia representar em notação, então ficaria 4,375. A vírgula andou uma casa, não foi? Aí teria que aparecer o número 10 aqui, ó. 10 elevado a 1, né? Porque a vírgula andou uma casa, tá? Aí, ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3, ó. Então vai somar os expoentes, vai ficar 3 mais 1, 4. Então ficaria, ó, 4,375 vezes 10 a 4 Newton Coulomb. Mas o livro de vocês parou aqui, tá? Mas aqui a gente fez só para ver a questão da notação científica, né? Como eu falei, a maioria dos casos, né, as questões, né, de vestibular, do Enem, elas cobram nessa representação. Forma de potência de 10, o número ficando entre 1 e 10, né? E aparece aqui a potênciazinha de 10. Ok? Pessoal, então essa é a nossa aula sobre campo elétrico de uma carga pontiforme e o campo elétrico gerado, né, por várias cargas, né? Eles vão ou vai aumentar ou vai diminuir, né, o local, né, quando tem várias cargas. Ok? E o item B, né? Tinha esquecido aqui. O item B, qual o tipo de campo elétrico? Pessoal, a carga que gerou aqui o campo é negativa. E a carga, quando é negativa, a carga geradora, o campo vai ser o que? De aproximação, né? Então, carga negativa, campo de aproximação, e carga positiva, campo elétrico de afastamento. Então, concluindo nossa aula, tá? O item
A deu esse valor aqui, 43,75 vezes 10 a terceira Newton Coulomb. E a carga, tá? Ela gera um campo elétrico de aproximação. Ok, pessoal, valeu.